Oh, glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor. Amados, hoje nós vamos, uma mensagem especial, né? Como algumas vezes eu já falei de artigos de fé, e hoje nós vamos falar da pessoa do homem e do pecado, né? O homem e o pecado, e é interessante nós utilizarmos o Salmo 51, né? Que salmo maravilhoso. Você lembra de alguém que já falou para você do Salmo 51? Um salmo de Davi, um salmo de arrependimento de Davi, né? Então, abra comigo a palavra de Deus. Você tem no celular, no tablet ou ela física, você pode abrir aí a palavra de Deus e nós vamos trabalhar esse tema, né? O homem, né? O pecado. E quantas vezes nós já não usamos, né? Eu, pelo menos, guardava esse versículo: cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável, né? O que Davi fala. O Salmo 51, se você puder abrir comigo, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me com toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, e meu pecado me persegue o tempo todo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados e remova as manchas da minha culpa. E até esse verso: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Ou como eu decorei na minha juventude: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Senhor Jesus maravilhoso, que versos lindos e teológicos de Davi. Pedimos que de maneira especial o Senhor trabalhe como o Senhor trabalhou na vida de Davi. Davi aqui confessa o seu pecado, pede perdão, se arrepende depois do adultério que teve com Betseba. E além disso, mandou Urias para ser assassinado na frente de batalha. Não só adúltero, se tornou um assassino. E é esse mesmo homem, Senhor, que a tua palavra diz que era um homem segundo o teu coração. Um homem quebrantado, um adorador, alguém que pede misericórdia para Deus, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós também, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nós somos tão humanos quanto Davi. Erramos, falhamos, pecamos e necessitamos do teu perdão. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, falando do homem, o homem é a obra-prima de Deus. Quando lá em Gênesis ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Quando fala façamos, é aquilo que nós já estudamos, Deus Trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando: façamos o homem a nossa semelhança. Ele criou com capacidade de pensar, sentir, interagir e gozar de plena comunhão. Como que foi que Deus criou o homem? Deus criou o homem do pó da terra, né? Lá em Gênesis 2:7. O homem está intimamente ligado ao seu universo físico. O homem é um ser social, né, amados? A semelhança de Deus com o homem é puramente espiritual, visto que Deus não tem corpo físico. Ele se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, né? O que é o homem? O homem é um ser distinto dos outros animais, dotado de razão, de emoção,
né? Embora constitua os 3 elementos principais, que lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala, o corpo, a alma e o espírito. Essa tricotomia, que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele volta para o pó, o espírito vai para Deus, e a alma é ela que nós devemos alimentar e salvar, né? Nós temos que cuidar da nossa alma. A palavra de Deus fala muito disso. E é interessante, né? O que é o espírito? Traduzido do grego é pneuma. A palavra espírito é a descrição da parte imaterial e irracional do ser humano. É a sede da inteligência, da vontade, dos sentimentos. Foi inserido no homem pelo Senhor, de Zacarias 12:1. É por meio dele que nos comunicamos com o Criador. É através do meu espírito ligado com o Espírito de Deus. É interessante esse processo. O que é a alma? A palavra hebraica é nefesh, a grega piché, traduzida por alma, tem 2 significados. Primeiro, ser vivo ou pessoa, né? Gênesis 1:21, Gênesis 2:7 e Êxodo 1:7. A alma refere-se ao homem, ao animal, e pode morrer. Segundo a parte incorpórea, imaterial, invisível e imoral, que anima o corpo e liga ao mundo dos sentidos. O que é o corpo? O corpo é isso, né? O corpo, no grego, é somar. A palavra do corpo significa parte material do homem, visível, que envelhece, que deteriora, e até o ponto de desfazer-se, como uma morte física. Então, esse é o corpo. Então, o homem é dotado de corpo, alma e espírito. O espírito é mortal, o espírito é imaterial e, portanto, fisicamente é imortal. Mas, sob o ponto de vista espiritual, o espírito é mortal. Isto é, pode viver separado da comunhão com Deus, que se chama morte espiritual. Na verdade, o espírito é mortal no sentido de estar longe ou perto de Deus, né? Então, nesse processo é que o espírito é. Então, é nesse processo que separamos aí o homem natural e o homem espiritual, né? A Bíblia também deixa sempre muito clara essa distinção entre alma e espírito, né? Ela faz essa distinção. A palavra alma é muitas vezes empregada para significar espírito. Todo homem, espírito, alma e corpo. O corpo mesmo morto. E isso até, pessoal, principalmente dentro do grego, porque o grego, ele colocava que é a dicotomia apenas. O homem, né, o corpo e o espírito. Na palavra de Deus é que nós temos essa separação entre espírito, alma e o corpo, que daí é uma tricotomia, né? Então é importante nós termos esse pensamento e entender para que fim que Deus criou o homem. A palavra de Deus diz várias vezes, até o Efésios capítulo 1 fala que o homem foi criado para o louvor da sua glória, né? O homem foi criado com esse propósito, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que este o conhecesse e o glorificasse em sua relação com ele. Sua existência só encontra significado quando se volta para Deus e dá a sua glória devida a ele. Muitas vezes você vê, às vezes, pessoas famosas, cheias de poder, cheias de fama, mas que não encontraram um propósito de vida e não são felizes. Porque a sua vida glorifica apenas a si próprio. Muitas vezes, toda a glória é somente para Ele. Mas a nossa vida ela tem um propósito. Deus nos criou para o louvor da sua glória. O Criador que nos fez, que nos resgatou, Ele nos criou para louvá-lo. E a nossa vida ela encontra sentido quando nós conseguimos louvá-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo na nossa vida e nas nossas atitudes. Não é que nós não podemos ter reconhecimento daquilo que nós fazemos. Podemos e temos. Só que a glória nós devemos dar ao nosso Criador.
aquele que nos fez, né? Aquele que nos criou, aquele que nos preparou para aquele momento e que muitas vezes foi o agente das portas abertas para a gente chegar onde nós chegamos. E é importante esse processo. E este fim, né? A gente tem algo aconteceu que entrou o pecado. O que é o pecado? Há dois aspectos a considerar: pecado por comissão, ato mal consciente contra a lei de Deus, né? Tem várias definições de pecados teológicas. Eu gosto muito de uma da nossa denominação, nossa teologia armínio-wesleyana, que fala, né, que pecado é a quebra da lei do amor. Quando eu quebro a lei de Deus, eu peco. Quando eu quebro o mandamento estabelecido de Deus, eu peco. Quando eu faço algo que Jesus não faria, eu peco. Quando eu quebro essa lei do amor, eu gosto dessa definição, né? Tem outros que falam que é errar o alvo, tem outros que falam é transgressão de um mandamento escrito de Deus, né? Então, várias definições de pecado, mas pecado é um princípio de corrupção, depravação ou maldade que existe na natureza humana, que herdamos de Adão e Eva, diz lá em Romanos 5,12, né? É algo que nós herdamos de Adão e Eva, que se chama pecado original, o velho homem, carne, natureza carnal. E é isso que Davi define muito bem no Salmo 51, quando ele fala aqui, ó, ele fala aqui, ó, o verso 5, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. É o chamado pecado original que vem, né, e está em toda a raça humana, desde Adão e Eva, quando houve o pecado. E tiradinhas tem de tudo, né? Hoje mesmo eu recebi uma tiradinha, né? Falando, acho que foi até o Cezinha que mandou. Ele falou que estava lá um casal assim, né? Pôs a mesa. Aí a mulher perguntou pro marido, por que você pagou a conta? Aí ele falou, não, porque a última vez, né? Na verdade, que a primeira vez que uma mulher foi pegar o alimento e pagar, deu tudo errado, né? Então deixa que o homem sempre paga. É por isso que o homem paga a conta, né? Tá? É as tiradinhas, sempre tem umas, né? Mas não tem isso, porque não foi só Eva que pecou. Adão também pecou. Adão era o sacerdote. O papel dele era santificar a esposa. E ele não o fez. Ele poderia. Ele não fez, ele pecou junto, né? Então é algo que a gente aprende, né? Tem essas brincadeirinhas, brasileiro gosta, né? E toda hora inventa mais uma. Adão e Eva foram criados santos. O pecado que praticaram não só lhes trouxe morte espiritual, isto é, separação da comunhão com Deus, como também transformou a natureza santa que tinha em uma natureza pecaminosa, transmitida geneticamente de pais para filhos. Sua natureza pecaminosa. Estava vendo, estudando, né, os povos antigos. Teve um instituto que agora pega todos os DNAs. Ele foi estudar todos os fósseis antigos encontrados no mundo, né? Tem esse estudo lá da Inglaterra. Todos os fósseis antigos no mundo. E uma coisa maravilhosa que a Bíblia já disse faz tempo, que os genes são de uma mesma mulher e batem numa mesma mulher, mesmo já de povos diferentes, e enquanto uma mesma mulher. Então, esse pecado de Adão e Eva, aqui espiritual, tá, pessoal? Espiritual. Não só lhes trouxe morte espiritual, separação da comunhão com Deus, né? Gênesis 2, 3, 8, como também transformou a natureza santa que tinha
em uma natureza pecaminosa, transmitida geneticamente de pais para os filhos. E é interessante esse Salmo 51, né, que ele fala de um coração puro, né, um coração santo. Ele apagará todas as nossas transgressões. Serei livre completamente de toda iniquidade. Ele me dará também um coração puro. Renovará em mim o espírito reto. A própria atmosfera que envolve a minha vida será como a do ar, depois de terem caído chuvas abundantes e purificadoras. Será tranquila, limpa e transparente. Me sentirei então tocado por uma nova e suave inspiração, e os meus olhos verão a terra, e se estende até longe. Então é interessante esse processo. As escrituras elas falam de vários tipos de pecado, até de pecado, um pecado que é imperdoável, é um pecado contra o Espírito Santo. Um estudo das escrituras mostra a passagem, refere-se à rejeição absoluta da expiação, rejeitar absolutamente aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que está descrito lá em Hebreus 6, 6 de 4 a 6. Alguém conscientemente rejeitar a obra santificadora, regeneradora, propiciatória e expiatória de Jesus Cristo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Porque o consciente, eu não quero Deus, eu não quero mais. Eu rejeito tudo que Jesus fez por mim. E para encerrar, pessoal, a definição wesleyana para o pecado. Pecado é a transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. É importante isso. Entender o que é o homem e o que é o pecado. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. E que você possa buscar esse coração puro e esse espírito inabalável que Davi pediu, mesmo depois de ter se transformado em um homem adúltero e assassino. Deus tem misericórdia, derramou perdão. Davi viveu tempos maravilhosos e foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque você pecou, não é porque você errou. Deus tem um escape para a sua vida. Deus tem um perdão para você. Deus tem vida e vida em abundância. Que você possa se derramar na presença dele. Em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor. Depois já vou vir orar e dar a bênção.